Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana. Nós vamos dar continuidade, na verdade, ao assunto de softwares maliciosos, a ideia de malware, beleza? Então deixa eu só apertar meu cronômetro para começar aqui, porque meu câmera não quis apertar o cronômetro para mim, agora eu apertei, pra gente ver aqui o tempo, e a gente vai dar continuidade à parte de malware. Vamos recapitular o que a gente viu no nosso último encontro. Malware é um programa malicioso que tem a função de causar danos. Danos esses que podem ser lógicos, podem ser físicos ou podem ser morais e ainda financeiros. Beleza, professor, eu tenho que esse cara ele tem a função de quebrar a segurança, ele tem a função de permitir o retorno por parte do invasor, ele tem a função de capturar dados e informações. Esse cara vai fazer o mal no meu sistema e esse malware tem uma gama. No último encontro a gente falou sobre a ideia do que era um backdoor. Nós falamos sobre o bot, falamos sobre o botnet, falamos sobre os tipos de spywares, tranquilo? E hoje nós vamos dar prosseguimento aos tipos específicos de softwares maliciosos. Mas vem cá com o tio Túlio, nós utilizamos aqui, galera, nada contra ao professor que utiliza lousa digital, pelo contrário, admiro, bacana. Eu gosto desse instrumento tecnológico aqui, ó, aula raiz, piloto e quadro branco. Vamos lá, pra frente, filho, pra frente. Cuida que tá meidinha. Vamos lá. Ainda continuando a classe dos malwares, ainda falando sobre estes carinhas aqui, nós vamos partir aqui, nós vamos continuar falando de alguns malwares. Primeiro nós vamos falar do tal do vírus. Professor, eita, chegou o momento dele, cara. O pobre do vírus é o tal do injustiçado. Professor, por que o vírus é injustiçado? Porque tudo você bota a culpa no vírus. Meu computador tá cheio de vírus. Meu computador tá lento porque tem vírus. Meu computador é positivo porque tem vírus. Professor, Deus abençoe. Computador positivo não pode ser chamado nem de computador, para começo de história, para começar os trabalhos. Mas vamos lá. Presta atenção. Um vírus sempre vai ser um malware, mas nem todo malware vai ser um vírus. Vamos lá, vamos aqui às especificidades desse carinha aqui, ó. O vírus, para ele ser vírus, para ele agir, o modus operandi aqui do vírus, ele vai precisar de duas coisas, ó. Ele necessita, este carinha aqui, ó, ele necessita de duas coisinhas, meus bebês. O que ele necessita, tio Túlio? Ó? O que ele vai necessitar? Preste bastante atenção, ó. Ele necessita ser executado. O que é isso, Túlio? O que é isso? Ele necessitar. O que é isso? Ele ter a necessidade de ser executado. Ele necessita da ação do usuário. Então, filho, se você foi infectado por um vírus, a culpa é de quem? Professor, a culpa é das estrelas. Não, a culpa é sua. Se você foi infectado por um vírus, a culpa é sua, porque sozinho o vírus não faz absolutamente nada. Professor, então vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar um supositório, uma hipótese, uma suposição. Supositório é foda. Imagina o seguinte. Imagina que você recebe um arquivo por e-mail e abre esse e-mail. Esse arquivo está infectado por vírus, esse anexo. Você recebeu um anexo por e-mail. Quando você abre o e-mail, você está infectado por vírus? Olha o dedinho, ó. Quando você abre esse arquivo, quando você abre ali, identifica esse arquivo, você já está infectado? Não. A partir do momento que você executa esse arquivo, ou seja, a partir do momento que você executa efetivamente, aí sim. Então ele necessita da ação do usuário. O vírus, para ele agir, ele precisa ser executado. Show de bola. Seguindo, ele necessita, além da ação do usuário, filho, ele necessita de um hospedeiro.
Professor, o que seria um hospedeiro, professor? O que seria esse hospedeiro? O hospedeiro é um lugar para ele ficar. O vírus, ele, além de ser um vírus, ele é um parasita. Imagina que você vai viajar para uma cidade qualquer, uma cidade paradisíaca. Imagina que você vai para a minha capital, a capital do Ceará, Fortaleza. Quando você vai para lá, você precisa de um lugar para ficar, não precisa? Então você precisa de um hospedeiro. Você é hóspede, o vírus é um hóspede, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um lugar para ficar. Ou seja, ele precisa de um arquivo para ele servir, para ele estar ali, porque ele não funciona de forma autônoma, ele não funciona sem ter esse carinha ali. Então ele precisa ser executado, ele necessita de um hospedeiro. Legal demais, professor, vamos lá. Continuando, o vírus, ele infecta o arquivo, preste atenção, o problema é que tu não presta atenção. Ele infecta o arquivo, tá anotando tudo aí, tá, Juanzito? Ele infecta o arquivo, por consequência, ele não tá estudando hoje não, por consequência, o computador. Por consequência, o computador. Então, ele não infecta diretamente o computador, filho. Ele não infecta diretamente o computador, ele infecta o arquivo. Pelo arquivo está no computador, ele infecta o computador. Então, é a infecção indireta à máquina. Para que o arquivo ele venha infectar o computador, para que o vírus ele venha infectar o computador, pessoal, preste atenção nessa pergunta. Para que o vírus venha infectar o computador, é necessário o uso da internet? Não necessariamente, o vírus ele pode infectar offline. Como? Conectando, por exemplo, um pendrive. Beleza? Tendo um CD ali com vírus. Disquete. Disquete é foda. O disquete, senhor. Alô, professor. Presta atenção. Outro ponto importante, ó. Um arquivo. Anote tudo isso aí, ó. Um arquivo estando infectado por vírus. Estando infectado, um arquivo estando infectado por um vírus, não será executado normalmente, não será executado normalmente. Como assim, professor? Imagina o seguinte, imagina que você baixa um arquivo lá daquele sitezinho famoso chamado debaixaqui.com. Os mais antigos vão se identificar. Professor, nunca baixei o arquivo pelo Baixa Aqui, ó. Nunca baixei um arquivo do Baixa Aqui. O que acontece? Liga esse negócio aqui. Nunca baixei um arquivo através do Baixa Aqui, professor. Legal, tem nenhum problema. Mas quando você baixa esse arquivo, tenta executar e o arquivo não executa, provavelmente vai ter um arquivo com vírus. Diferentemente do cavalo de Troia. Como é isso, professor, o cavalo de Troia? Com o cavalo de Troia para você guardar no seu subconsciente. Nós vamos falar dele ainda hoje, mas guarda isso na sua memória. Quando você tem um arquivo infectado pelo cavalo de Troia, quando o cavalo de Troia executa, quando o cavalo de Troia está em ação, você consegue executar o arquivo normalmente. Com o vírus não. Professor, recapitula que isso aí ficou confuso. Baixei um arquivo, tentei executar e o arquivo não executou. Provavelmente esse arquivo vai estar infectado por vírus. Baixei uma música lá do Quatro Shared, professor. Lembra do Quatro Shared? Full Shared. Tentei baixar e não executei. Provavelmente vai ser infectado por vírus. No cavalo de Troia isso não acontece. Mas nós vamos falar do cavalo de Troia daqui a pouco. A pergunta seguinte que vai ser feita é a seguinte. O vírus ele cria cópias de si mesmo? Ou seja, o vírus ele vai ser utilizado para criar cópias, ele poderá criar cópias de si? Vou botar aqui um ponto de interrogação, ó. Ele poderá criar cópias de si? Ou seja, ele poderá se replicar? A pergunta é essa porque a tua banca ela vai tentar fazer isso. Por quê? A principal característica do worm, que é o próximo malware que a gente vai ver, a principal característica dele é se replicar. Então,
A banca pensa, a FEPESE pensa que você vai levar ao pé da letra. Quando falar em se replicar, você vai atrelar ao worm e não ao vírus. Porém, o vírus pode sim se replicar, o vírus sim se replica. Então, ele pode criar cópias de si mesmo. Só que ele faz essa criação de cópia de si mesmo dentro dos arquivos, ó. Ele se replica dentro dos arquivos. Ele não faz essa replicação, bebê, ó. Ele não faz essa replicação de forma autônoma. Ele não se replica de forma autônoma, ele se replica dentro do arquivo. Ele cria cópias de si mesmo dentro dos arquivos. Ele se replica através dos arquivos e não de forma autônoma. A partir do momento que a tua banca, a partir do momento que a FEPESE falar o seguinte, que ele vai se replicar de forma autônoma, a partir do momento que o item falar isso, o item vai estar errado. Quem se replica de forma autônoma é o worm e não o vírus. Beleza? Então vamos recapitular aqui as funcionalidades do vírus. O vírus necessita ser executado, ou seja, necessita da ação do usuário, necessita de um hospedeiro, ele infecta o arquivo, por consequência, o computador. Um arquivo estando infectado por vírus não será executado normalmente. Ele pode criar cópias de si mesmo? Pode, ele faz isso dentro dos arquivos. É assim que o vírus, ele opera. Porém, filho, deixe-me falar um negócio. Existem os tipos de vírus. Existem os tipos de vírus, ó. Existem os tipos de vírus. Professor, quais são os tipos de vírus que a gente tem? A gente pode elencar alguns tipos, tá? Nós podemos aqui elencar alguns tipos de vírus. Vamos começar com o tal do vírus. Tá de boa aqui, filho? Ó, vírus de boot, tá? Vamos começar com o tal do vírus de boot. Tranquilo? O que é o vírus de boot? Preste bastante atenção. Primeiro de tudo, você tem de entender o que é boot. Antes de entender o que é um vírus de boot, você precisa entender o que é boot. Boot nada mais é, preste atenção, ó, boot nada mais é do que a inicialização, nada mais é do que a inicialização do sistema operacional. Então, ó, boot é isso aqui, ó, a inicialização do sistema operacional. Aí eu te pergunto, boot é um vírus? Responde para mim que eu tô te ouvindo. Boot é um vírus? É, professor? É não. Ó o dedinho, ó. Não é. Boot é um malware? É, professor? Também não. Mas o importante é participar. Boot nada mais é do que a inicialização do sistema operacional. Boot é a inicialização do sistema operacional. Então o que faz um vírus de boot, Túlio? Vou colocar em vermelho. O que faz esse tal vírus de boot? Simples, ó. Ele corrompe. Ele corrompe os dados. Ele corrompe os dados de quê? De inicialização do sistema operacional. É isso que ele faz. O vírus de boot, ele corrompe os dados de inicialização do sistema operacional. Beleza? Vírus de boot é um tipo de vírus. Boot é a inicialização do sistema operacional. O vírus de boot vai corromper os dados de inicialização do sistema operacional. Se o elaborador tiver sido corno, tiver levado ponto, tiver levado uma gaia, no dia de elaborar a questão, ele pode chamar isso aqui? Ele pode chamar esses dados de inicialização de trilha zero. Ele pode chamar isso aqui de trilha zero. Beleza, professor. Trilha zero. Professor, se ele tiver sido corno 2 vezes, ele pode chamar isso aqui de setor MBR. Então ele pode chamar isso aqui de trilha zero ou ele pode chamar isso aqui de setor MBR.
corrompe a trilha 0 ou corrompe o setor MBR. Tranquilo? Então ele pode dizer que corrompe os dados de inicialização do sistema operacional. Ele pode dizer que corrompe a trilha 0 ou corrompe o setor MBR, impedindo assim com que o sistema seja inicializado. Sigamos, filhos, sigamos, meu bebê, preste atenção. Outro tipo de virus. Puxar a setinha para cá, ó. Lá, ó. Puxar a setinha para cá. Outro tipozinho de vírus, ó. Vamos falar de outro carinha aqui, ó. Vamos falar do vírus. Vamos falar do vírus de macro. Falar aqui do vírus de macro. Tulio, como que funciona esse tal vírus de macro? Presta atenção que eu vou te dar um bizu. Falou em pacote Office. Vírus que ataca o pacote Office. Falou em modificação do gabarito. Falou em modificação do gabarito de um documento. Filho, pode marcar sem medo de ser feliz, que é o vírus de macro. Beleza? Só bizu mesmo. Você tá numa reta final, não é? Você tá numa reta final, então você tá aqui para bisurar. Falou em vírus que ataca o pacote Office, ou seja, o Word e Excel. Falou em um vírus que modifica o gabarito de um documento. Pode ir sem medo de ser feliz. Acabei de tomar veneno agora, cara. O veneno bateu. Quando ele bateu já aqui, o caba já fica inspirado. O caba fica doido, meu irmão. Já bateu aqui o negócio. O caba fica doido. Professor, tô com sono. Toma o veneno aí também, menino. Aqui é mutante, ó. Tô todo me arrepiando aqui. Acaba toma uns veneninhos pra dar aula. Acaba não dá aula sóbrio, não. Veneno lícito, pessoal, tá? Veneno lícito. Então, falamos do vírus de boot, falamos do vírus de macro. Vamos lá, professor. Vamos lá. Tem mais algum vírus pra gente falar, professor? Tem mais algum vírus pra gente falar? Vírus de hardware. Oh, professor, não acaba mais não. É igual, tu é doido, vírus de hardware. Esse carinha aqui, ó, esse vírus de hardware, esse carinha bonitinho vai servir para quê, professor, esse vírus de hardware? Esse cara aqui, ó, vai ser aplicado ou aplicáveis aos dispositivos removíveis. Professor, o que é um dispositivo removível? Dispositivo removível é aquele dispositivo que você remove HD, pendrive, e é esse carinha aqui, ó, que transforma, você vai lembrar dele, transforma o arquivo em atalho. É esse elemento ruim aqui que transforma o teu arquivo em atalho, o vírus de hardware. Beleza, professor, vírusinho de hardware. Seguindo, professor, ainda tem vírus. Olha aqui que bonitinho, ó. Vírus de script. Vírus de script. Beleza. E ainda, lembrei a desgraça do nome. Era esse aqui que eu tava querendo falar faz tempo e não vinha na memória, dando branco. Aí bateu o veneno e apareceu. Vírus polimórfico. Olha, tu é doido, quando vem na memória assim, chega daquele insight, é legal demais. Vírus script, vírus polimórfico. Professor, o que é um script? Script, pessoal, é como se fosse um roteiro. Script é um arquivozinho de texto que você programa. Quando você entra no site, nesse site tem uma abazinha, essa aba vai passando, aquela que fica logo na tela inicial. Vai passando com propagandas. Imagina que é um site e-commerce. Isso é o script, é um roteiro. Imagina que você vai ali gravar. Para você entrar aqui no estúdio e gravar, você tem que ter o quê? Se você é homem, tem barba, tem que ter a barba parada. Se você é homem, tem cabelo, tem que estar com o cabelozinho penteado. Se você é mulher, você não pode usar batons muito chamativos.
Por quê? Porque tira a atenção do aluno. Você não pode usar aquelas argolas na orelha, não pode usar muito acessório. Então isso é um roteiro que precisa ser seguido. Então tem esse vírus, eu tenho esse script. O script em si não é um vírus, mas o vírus dele obviamente que é. O que acontece? Imagina os navegadores, para a gente entender aqui, ó, os navegadores. Isso aqui é uma especificidade. Os navegadores, em sua maioria, eles fazem o que, ó? Eles executam automaticamente scripts. Eles executam automaticamente os scripts. Tá calor, tá só diminuída, por favor. Então, eles executam automaticamente scripts. Então, vamos lá. Via de regra, o vírus necessita da ação do usuário. O vírus de script, dentro dos navegadores, ele vai entrar dentro da classe de ser um auto-executável. Professor, de novo, o vírus de script, dentro dos navegadores, ele não vai necessitar da ação do usuário. Ele entra na classe de ser um programa malicioso, um vírus auto-executável. É só isso que tu precisa memorizar. Vírus de script, dentro dos navegadores, devido à sua configuração, tornar-se-á, usando de mesóclise, um vírus auto-executável. Vírus polimórfico, professor, é aquele vírus que ele altera, é aquele vírus, deixa eu fechar a tampa aqui do pincel, é aquele vírus que ele modifica suas características, ele modifica suas características a cada novo ataque. Tulio, como é isso? Modifica suas características a cada novo ataque. Tá pegando aqui? Ele modifica suas características a cada novo ataque. O que é isso? Imagina o seguinte. Imagina o Vetinho, assim, parecido com o meu amigo Tauan. Como é o Vetinho? Bonezinho aqui, dizer um bonezinho bonitinho, aquele boné que é só meia aba aqui, correntinha, chinelinho Kenner, de boinha, blusa da Abercrombie, shortinho de veludo da Tommy, da Ciclone, short de veludo da Ciclone, Vetinho, aquele bigodinho fininho. Ele vai lá e faz um assalto. Quando ele faz o assalto, para ele não ser pego, para ele dificultar a ação por parte dos policiais, o que ele faz? Ele modifica suas características. Como assim? Ele tira a blusa lá da Abercrombie, coloca uma blusinha social, tira o bonezinho, pinteia o cabelo, tira o chinelo da Kenner, coloca uma havaianazinha e põe uma calça. Então o que ele fez? Ele modificou as suas características. Quando a polícia for buscar, a polícia vai dizer assim, quais eram as características dele? Vai perguntar para a vítima vai dizer o que? A roupa. Ele estava com a blusa tal, short tal, de Kenner, estava de boné. Quando a polícia for procurar, não vai mais encontrar. Por isso que o vírus polimórfico, ele é muito difícil, praticamente impossível de ser encontrado. Então o vírus polimórfico modifica suas características a cada novo ataque. Beleza? Tulio, tem mais algum? Tem. Pra gente fechar, tem o vírus Time Bomb. Que é isso? Bomba relógio. Vírus Time Bomb. Você já jogou? Responda pra mim. Você já jogou aquele joguinho chamado de Bomberman? Tauan, tu já jogou aquele joguinho chamado Bomberman? Já jogou? Não é do teu tempo não, né, Tauan? Tauan tem 18 anos, cara. Cheira na leite. Nunca viu nem Dragon Ball. Mas Bomberman era um joguinho assim sensacional. E iniciar o Bomberman fazia assim, era quando ia iniciar o Bomberman. Existia uma bombinha específica, era a bomba relógio. Qual a ideia da bomba relógio? Você soltava a bomba e você explodia quando quisesse, pressionando o B, Super Nintendo. Então, nesse caso, o vírus do tipo bomba relógio, o usuário a envia e ele vai já deixar configurado e predefinido para ele explodir na data desejada, na data que o atacante quiser assim
por fazê-lo. Beleza? Então aqui a gente exemplificou os vírus que caem. Vírus geralzão, vírus de boot, que são os tipos. Aqui são os tipos. Vírus de boot, vírus de macro, vírus de hardware, vírus de script, vírus polimórfico e vírus time bomb. Beleza? O que eu vou jogar aqui no cantinho pra você? Bonitinho, charmosinho, cheirosinho. Morreu a parte de virus. Morreu a parte de virus. Agora nós vamos falar sobre o tal do worm. Vamos tentar falar do worm nesse pequeno quadriculadozinho aqui que eu coloquei para ficar bonitinho aí no seu caderno. Vamos lá. Quando se fala de worms, falei de worms, você vai lembrar do seguinte, ó, você vai lembrar do tal do verme. Imagina o seguinte, imagina a macharada que tá me assistindo aí, tá? Imagina o brother que mora sozinho. Por que homem? Porque geralmente o homem é mais desleixado. O homem geralmente é mais bagunceiro do que a mulher, embora existam exceções. Ressalvo várias as exceções. Tem homem que é muito organizado, que não é o meu caso. E tem mulheres que é muito bagunceira. Tem mulheres que são muito bagunceiras, que não é o seu caso, que está me assistindo, acredito eu. Mas imagine o seguinte. Imagina que você fez um arroz ali de boinha, aquele arroz maroto, você come o arroz, sobra ali alguns caroços, né? Alguns arrozes, e você deixa ali na pia. O tempo passou e eu sofri calado, passa o tempo, você passa ali uns 2, 3 dias, você vai olhar, tá um arrozinho mexendo, né? Teoria de Darwin. Tá um arrozinho mexendo, aí você diz, não, é só um, amanhã eu limpo. Você vai olhar amanhã, não tem mais um, tem 5. Então o que é que acontece? Se replicou, criou cópias de si. Isso é o verme, é o tapuru, é o worm, lá no Ceará a gente chama de tapuru. Então qual é a principal função desse worm, tio Túlio? Qual é a principal função desse worm? Simples, é se replicar. Ou seja, criar cópias de si mesmo. Criar cópias de si. Ou seja, se replicar. Guarda essa palavrinha, ó. Replicar-se. Deixa eu botar bem apertadinho aqui. Então, ó, criar cópias de si mesmo. Se replicar. Beleza? Criar cópias de si mesmo, se replicar. Primeiro ponto que a banca vai te dizer, por onde que ele faz isso? Por onde que ele cria cópias de si mesmo? Por onde que ele se replica? Essa replicação dar-se-á pela rede. Essa replicação do worm dar-se-á pela rede. Então, worm é um verme. O modus operandi dele é o quê? Ó, criar cópias de si mesmo, ou seja, se replicar. E ele se replica por onde, professor? Ele se replica pela rede. O worm é o bichãozão. Ele pode se replicar, ó, presta atenção, ó, ele pode se replicar de forma autônoma. Ele pode se replicar de forma autônoma. Outro ponto importante da gente, que a gente precisa salientar, ó, o worm não necessita de um hospedeiro, ó. O worm não necessita de um hospedeiro. Ele não necessita de um hospedeiro. O worm, ele consome os recursos computacionais, ó. Consome os recursos. Por conta de o worm consumir os recursos, por conta de ele criar cópias de si mesmo, ele tem uma especificidade, tá? Outro ponto aqui, vou já falar dessa especificidade, ó, antes que eu esqueça. Ele infecta diretamente o computador. Ele infecta diretamente o computador. Preste atenção. Pelo simples fato de o worm consumir bastante recursos, pelo simples fato de ele criar cópias de si mesmo, ou seja, de se replicar,
ele tem a característica de deixar o computador demasiadamente lento. Ele tem essa característica aqui, o Worm, de deixar o computadorzinho demasiadamente lento. Guardaram aí, vou sair do quadro pra você dar aquele printão maroto, aquele print bonito, aquele print de milhões. Já marca o professor lá no Instagram, @TúlioQueiroz10, tá? Já dá aquela moral pro tio Túlio lá no Instagram, quem ainda não segue, que eu vou dar uma apagada. O som me dói, não apaga. Não se vá. Bote uma música de drama. Música de Trick. Não se vá, Jack. Oh, Rosie. Vamos lá. Tá muito doido aí. Vamos lá, galerinha do bem, ó. Falando desses carinhas aqui, vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento. Vamos falar de que agora? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, a filmadora mais... Não, brincadeira, presta atenção. Vamos falar do ransomware. Professor, qual é esse carinha aí, ó? Qual é esse carinha aí, ó? Ransomware. Professor, já tô com ranço mesmo. Eu já tô com ranço dessa tua disciplina, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada programa malicioso eu vou colocar uma palavra-chave do lado. Falei em ransomware, você vai lembrar de sequestrador. Como a galera do Sul gosta de falar, né? Sequestrador, tio. Então, ele é o sequestrador. E um sequestrador, ele faz o quê? Um sequestrador, ele sequestra. Ó, tem um pincel aqui bem bonzinho. Não tá muito bonzinho não. Cadê meu outro verde? Para você ver de perto. Ele vai operar, filho, em 3 passos. Ó, esse sequestradorzinho filho do 7 pele, enviado pelo demo, ele vai operar em 3 partes. Quais são? Já que ele é um sequestrador, primeiro passo, ele sequestra os dados. Já que ele é um sequestrador, ele vai e sequestra os dados. Legal, professor. Sequestrou os dados. Depois de sequestrar esses dados, ele vai fazer com que esses dados se tornem inacessíveis. Fazendo o quê? Para que o usuário não possa os acessá-lo. Ele vai para o segundo passo, que é o quê, professor? Ele vai criptografar esses dados. Ou seja, ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai deixar esses dados inacessíveis. Ele vai tornar esses dados ilegíveis para o usuário. O que acontece? Fazendo isso, ele vai deixar o sistema inoperante. Fazendo isso, ele vai deixar o sistema ou o arquivo inoperante. O que a tua banca gosta de dizer? Vai deixar o arquivo operante. E aí acontece o quê? Tu se lascou. Se tu marcou certo, mas se tu estudou com o tio Túlio, tu não vai errar isso aqui. Então ele vai para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Está aqui o segundo passo, o terceiro passo. O sequestrador, depois que ele sequestra, depois que ele isola, o que ele faz, professor? Ele precisa do arame, ele precisa da bufunfa, ele precisa do faz-me rir. Então ele solicita o que? Ó, solicita um resgate. Ele solicita um money. Money que é good, nós não have. Esse resgate solicitado, ele pode ser através de uma moeda virtual. Esse dinheiro solicitado, ele pode ser através de uma moeda virtual. Vamos lá, vamos para uma indagação. Se o cara, ele sequestrou os teus dados e está pedindo dinheiro para devolver, é garantido que se você entregar esse valor ele vai devolver? Para de ser inocente, para de show, que tu não é a Xuxa. Se o cara já tá te lascando, o cara já tá te ferrando, ele vai te devolver o dinheiro? Ele vai devolver o arquivo? Provavelmente não.
Esse cara não tem uma boa índole. Então, Túlio, como é que eu faço para proteger-me? Como faço para proteger a integridade física dos meus dados? Você precisa ter uma cópia regular dos seus dados. Você precisa de um backup, uma cópia de segurança. E o que é um backup? Backup significa eu salvaguardar os dados em pelo menos 2 locais geograficamente distintos. Então, backup é igual a ex-namorada ou a ex-namorado. Quanto mais longe, melhor. Deus abençoe. Exemplo de um ataque de ransomware. Imagina um atacante. Imagina que você tem ali, você tem uma foto exclusiva. Um nude do robozão. Robozão Cristiano Ronaldo. Você tem um nudezão do robozão autografado que está ali no seu computador. Só você tem. Isso para os homens, tá? Nas mulheres não tem essas coisas. Aí imagina que vem um atacante, pega essa sua informação e criptografa e diz assim, ó, só te devolvo essa informação, só te devolvo essa foto aqui desse cara lindo, o melhor jogador do mundo. Posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Se você me fizer um depósito de R$2.000, aí você diz, pode ficar com a foto que eu tenho uma cópia, eu fiz um backup. Então o backup pode te proteger de um ataque de ransomware. Vamos lá, outro nomezinho, o ransomware, ele pode ter outra nomenclatura adotada pela tua banquinha, e eu vou te preparar, eu vou introduzir tudo em você, tá? Eu vou te introduzir toda a informação, na hora da prova você vai me sentir dentro de você, aí dentro, professor, dentro do cão. Olha aqui, ó, você vai ter, a banca pode chamar esse ransomware de WannaCry, beleza? Ou a banca vai chamar esse carinha aqui também de Bad Rabbit. Professor, o que é o Bad Rabbit? Bad Rabbit é o tuelo, é um tuelo, lembra lá do cara do Looney Tunes, lá do Pernalonga? Esse tuelo malvado. É um coelho do mal. Então pode ser chamado de WannaCry ou Bad Rabbit. O modus operandi é o mesmo. Tá tranquilo? Professor, é muita informação, professor. Eu já tô cansado. Eu tô nervoso! Frisa! Tá nervoso, professor? Calma. É muita informação, mas depois você vai revisar, vai rever, vai responder questão e vai se tornar fácil e tranquilo. Vamos seguir. Vamos tocando o barco. Próximo carinha que nós vamos falar aqui. Agora sim, tá ó. Rootkit. O infeliz do Rootkit. Tá, eu gosto muito do Rootkit, não. Quando a gente fala no Rootkit, a palavrazinha-chave dele é o tal do fogueteiro. Falei em Rootkit, Rootkit é o fogueteiro. Professor, o que é um fogueteiro? Ah, mas professor, eu não sei o que é um fogueteiro, professor. Eu nasci num apartamento. Fogueteiro, imagina que você mora ali numa favela. Fogueteiro é um cara que fica ali num ponto estratégico da favela de sniper. Ele fica ali só observando a ação da polícia, que são ali as ameaças para eles ali. Então quando ele avista a polícia, ele faz o que? Ele acende o rojão. Tum, 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 avisando os outros elementos que a situação fedeu. A situação tá ruim, bora correr, bora se esconder. Bora se esconder, meu povo, senão vai dar ruim pra gente. Então ele emprega técnicas para se esconder. Lembra de quem lá do Código Penal? Vamos ver se tu busca mesmo. Lembra lá do artigo 29 do Código Penal que diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado de acordo com sua culpabilidade. Brinca, menino! Então esse aqui é o fogueteiro da favela. Esse carinha aqui, ó, ele vai empregar técnicas para ajudar os demais a se esconder. Ele vai emitir alertas. Falou em emitir alertas, falou em ajudar os demais a se esconder e ele próprio se esconder, eu já atrelo a figura do Rootkit. Vamos lá imaginar e observar uma questão que eu já vi falando do Rootkit. Qual que é, professor? Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma blusa lá, coisa mais linda, blusa lá, origem mesmo, daquelas compradas lá, de 35 ou 40 no catão. Escoleano, vendeu pra tu, escoleano.
Beleza. Quem fala errado na turma da Mônica? Responde rápido. Quem fala errado na turma da Mônica? É a Mônica, não é o Cebolinha. Se você responder o Cebolinha não fala errado, ele fala helado. Piadasbosta.com, tem um bocado. Imagina que você tem uma blusa daquelas original, que era pra ser da Tommy, com 2M e 1Y. Aí tem assim, ó, Tommy, daquelas do perigo lá do Todo Mundo Deu Cris. Aí imagina que vem o roedor maléfico. Imagina que vem aqui, imagina um ratinho aqui. Ratinho. Aqui o rato. Imagina aqui o ratinho de boinha. Imagina um rato. Isso é um rato? É. Imagina que veio o rato e roeu a sua blusa. Veio um rato e roeu a sua blusa. E aí você pega e combate essa praga. Como, professor? Você coloca ele num saco e devolve ele ao habitat natural. Não faça mal aos animais. Se eu disser que matei o rato, a Luísa Mel vai processar. Luísa Mel, nós estamos pegando o ratinho, botando na sacola e jogando ele no seu habitat. Jogando não, colocando educadamente no seu habitat natural. A pergunta é, a partir do momento que você tirou esse rato da circulação da sua casa, a blusa volta ao estado anterior que ela se encontrava? Não. Então, mesmo que o usuário consiga combater uma praga de rootkit, as ações por ela implementadas continuam ali. Legal, professor? Tá doido, professor? Eu estou entendendo de uma forma nunca antes vista. Eu nunca imaginei que eu fosse aprender informática e eu estou aprendendo. Eu nunca imaginei que eu fosse ter essa noção da disciplina, eu estou conseguindo absorver. É essa aqui a minha missão. A minha missão é facilitar o teu entendimento e a tua missão é se entregar. A tua missão é se entregar a esse objetivo que você colocou, a essa meta que você traçou, que é passar no concurso, é ser concursado, é ser empossado no cargo público. Beleza? A minha missão é facilitar esse caminho, mas eu só não consigo te colocar lá dentro não. Se tu não pagar o teu preço. Beleza? Se tu não parar de mexer no celular enquanto tá assistindo a aula. De tu não parar de ver as notificações do celular vibrando. De tu não parar de ver o gato passando ao invés de estar estudando, ouvindo música, perdendo tempo no Instagram. Com coisas fúteis. A tua missão agora é o quê? O que é que tu quer da tua vida? Estudar. O que é que tu quer? Passar no concurso. O que é que tu quer? Ter uma condição de vida melhor para você e para aqueles que você ama. Como é que você faz isso? Estudando. Só tem duas formas de fazer isso. Ganhar na Mega Sena ou estudar. Se você não nasceu em berço de ouro, obviamente. Ou fazer algo ilícito. Acredito eu que você que está me assistindo não faria esse algo ilícito. Beleza, vamos seguindo. Falamos de vírus, vários tipos de vírus, falamos de worms, falamos de rootkit, falamos de ransomware. Agora vamos falar do cara mais legal de todos. Quem que é? Trojan Horse. Eita, professor. Trojan Horse. Quem é esse carinha aqui, professor? Vou apagar o lado de lá, tá? Vou apagar aqui o lado de cá. Tranquilo? Pra gente falar sobre o tal do cavalo de Troia, o famoso Trojan Horse, ou vamos botar aqui cavalo de Troia. Legal demais, professor. Essa história é muito engraçada porque quando eu comecei a dar aula, primeiro evento gratuito que eu falei dessa história e é a mesma mesmo de sempre, nunca mudei. Vou começar a história, tá? Que rufem os tambores. Estavam guerreando gregos e troianos e os gregos tiveram uma brilhante ideia de criar um cavalo de madeira. Olha que legal! A história mais famosa de todos os tempos. Estavam guerreando... Ixi, esse aqui ficou feio. Estavam guerreando gregos e troianos. Os caras tiveram a ideia de criar um cavalinho de madeira, coisa mais linda da vida. Olha que legal. Esse é o cavalo. Ficou ruim esse lombo aqui do cavalo. Olha que legal. O cavalo de Troia. Esse cavalinho... Tá ficando mais bonito o meu cavalo com o passar do tempo. Esse cavalo de Troia, meu bebê, minha bebê, ele é um meio de distração. Esse cavalinho de Troia
ele é um meio de distração. Ele vai ser um programa, aparentemente inofensivo. Inofensivo. Como assim, Túlio? Um programa aparentemente inofensivo. Você olha pra ele e você não dá nada. Você olha pra ele e diz assim, ó, isso vai me causar um mal? Pô, é algo que aparenta ser inofensivo. Um meio de distração aparentemente inofensivo. Esse cavalo de Troia vai ser utilizado para abrir brechas no sistema, abrir portas, explorando as vulnerabilidades. Ele vai abrir portas, ele vai abrir brechas, explorando as vulnerabilidades. Ele executa as tarefas para as quais foi projetado. Lembra que eu te falei no início dessa aula? Ó? Executa as tarefas para as quais foi projetado. Como assim, Túlio? Executa as tarefas para as quais foi projetado. Se é uma música, você ouve a música. Se é um vídeo, você assiste o vídeo. Se é um jogo, você joga o jogo. Diferentemente do vírus. Beleza, Túlio. Vamos lá. Seguindo. Ele necessita ser executado. Ele necessita ser executado. Logo, ele necessita da ação do usuário. Necessita ser executado. Logo, ele necessita da ação do usuário. Outro ponto aqui, ó. Poderá trazer consigo. Anote a instalação errada, ó. Consigo outros malwares. Poderá trazer consigo outros programas maliciosos. Então esse carinha aqui, ó, o cavalinho de Troia, ele tem essas características. É um programa que aparenta ser comum e legítimo, ou seja, aparentemente inofensivo. Ele é um meio de distração, ele é utilizado para abrir portas, executa as tarefas para as quais foi projetado, necessita da ação do usuário, ou seja, necessita ser executado, e poderá trazer consigo outros malwares, poderá trazer consigo outros programas maliciosos. Legal, professor. Agora a gente vai falar do tal do Sniper. Professor, quem é esse carinha aí, professor? O Sniper. Esse Sniper aqui é o tal do farejador. Esse Sniper aqui é o tal do farejador. Professor, quem que nós vamos lembrar desse carinha? Eu vou fazer um desenho. Eu sou muito bom desenhando, eu sou um Picasso. Ó, presta atenção, imagina o seguinte, imagina aqui, ó. Vou tentar desenhar esse aqui é mais difícil, mas eu vou conseguir. Eu sou um bom desenhista. Mamãe sempre disse. Isso aqui é o meu cavalo. Não, não é um cavalo. Isso aqui é o meu cachorro. Isso aqui é o nariz do cachorro. Pronto, tá aqui o meu cachorrinho. Isso aqui é o nariz do cachorro. Ó, tá um aqui lindo. Esse aqui é o cachorro. Isso aqui é o nariz do cachorro. Ele é um farejador. Entendeu? Amor de Jesus Cristo. O que é isso? Isso é um cachorro. Não obstante a isso, não é um cachorro qualquer, é um cachorro farejador. Esse tipo de ataque, ele vai fazer o que, ó? Ele vai buscar esse tipo de ataque. Ele vai buscar redes, desprotegidas. O que é uma rede desprotegida, professor? É uma rede aberta, uma rede
sem segurança. Rede desprotegida é uma rede sem segurança. Ele vai procurar esse tipo de rede, uma rede aberta, uma rede desprotegida. Geralmente, onde você encontra uma rede sem segurança? Geralmente, essas redes desprotegidas, elas vão estar em rodoviárias, ou elas vão estar em aeroportos, ou vai estar em rodoviária ou aeroportos. Então ele vai procurar essas redes sem criptografia, sem segurança, desprotegidas, e vai farejar esses dados. Como assim, professor? Tá aqui o computadorzinho aqui, ó, de boinha, tá lá o mala, e ele vai ficar aqui, ó, só farejando, só captando. E você no aeroporto, você faz Pix no aeroporto? Faço. Você faz TED ou DOCS? Faço. Faz transferências bancárias? Faço. Paga o boleto? Paga. E ele fica só ali, ó, coletando essas informações. Então ele fica farejando e obtendo para si essas informações. É isso a função do sniper. É igual o cão farejador. Só que esse sniper, ele também é configurado. Imagina o seguinte, tem sniper que ele pega só conta de banco. Tem sniper que pega só determinados tipos de dados. Tem sniper que pega somente dados de redes sociais. Tem sniper que vai... É tipo o cão farejador. Existem cães que são treinados só para buscar corpos em desastres. Existem cães que são treinados para buscar drogas. Outros para buscar armas. Então esse sniper vai buscar por algo que seja ali configurado. Geralmente são dados pessoais, dados bancários. É essa a ideia que faz o tal do sniper. Tranquilo, filho? Tá show demais, professor. Tá muito da hora isso aí, professor. Tá muito da hora. Outro carinha, vou apagar esse lado aqui. Professor, o senhor tá apagando demais, professor. Pelo amor de Deus, vou apagar esse lado aqui, ó. Pra gente poder continuar, tá? Pra gente poder dar uma continuada marota aqui. Tô empolgadaço mesmo, que a aula tá muito produtiva, muito boa. A gente vai falar do hijacker. Olha, hijacker. O que esse cara faz, professor? O hijack. Esse hijack, ele é um sequestrador também. Esse hijack, ele é um sequestrador. Ele é um sequestrador. Legal. Só que ele não é um sequestrador comum. Ele é um sequestrador de navegador. Ele é um sequestrador de browser. Como assim, professor? Um sequestrador de browser. Preste atenção. Ele captura, esse hijack, ele captura a página original. Ele captura a página original e fixa páginas falsas. Então, o usuário, ele pensa naquele determinado momento. Vamos imaginar o seguinte: hijacker pega uma páginazinha lá. Imagina que ele pega a página lá do seu Internet Bank, do Itaú. Itaú. Como é Itaú? Itaú. Aí você aparentemente está introduzindo ali os seus dados. Seu login e senha, seus dados cadastrais. Só que não é a página do Itaú, é uma página falsa. Então é isso que vai fazer o hijacker. Ele vai sequestrar o browser. Ele vai pegar uma página original e ele vai fixar páginas falsas. Beleza? Show de bola? Massa demais, professor. O que a gente vai falar mais? Até então eu vou te dar um spoiler do que tem por vir. Falamos aqui sobre os malwares. No próximo bloco eu vou falar sobre a ideia do que são ataques e pragas, tá? Vou falar sobre ataques e pragas. Vamos entender o que é um ataque por meio de engenharia social. Vamos falar disso aqui no próximo bloco.
o que é um ataque de engenharia social. E nós vamos entender o que é um ataque por meio de força bruta. E nós vamos ver o que é um ataque por meio de força bruta. Vamos falar ainda sobre os tipos de ataques de engenharia social. Nós vamos falar sobre o que é o phishing. Nós vamos falar o que é o farming. Nós vamos falar o que é advanced fraud. Vamos falar ainda do phishing aqui também. Vamos falar do ataque que a gente pincelou, DOS, DDoS. Vamos falar de spam e os tipos de spam. E vamos falar do spoofing. E aí a gente vai resolver muitas questões focadas aí na tua banca organizadora sobre estes assuntos que nós hablamos, tá bom? Eu espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível e você já sabe. Quer aprender sem esforço? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira aqui. Missão dada é missão cumprida. Tamo junto. Cuida, Medinha. Valeu, até o próximo bloco.